Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 23 de setembro de 2017 e vamos começar aí mais um vídeo do canal. Faltando apenas uma semana para completar um ano aqui do canal, eu quero dizer como eu me sinto agradecido aí por todo mundo que está acompanhando, por esses mais de 11 mil seguidores aí que estão aí acompanhando semanalmente pelo menos o nosso canal. E dizer aí que no dia 30 eu vou fazer o máximo para conseguir fazer aí uma promoção para vocês. Então esperem que vocês vão ver aí a partir do dia 30 de setembro. Tá? Hoje o vídeo, como vocês sabem, sábado, é sobre economia de certa forma. Eu acabei de vir lá dos Estados Unidos, eu fiquei muito impressionado como o valor das coisas aumentou em dólar mesmo de 2015 para cá. Então eu resolvi fazer um estudo se existe bolha nos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos começar aqui pela própria bolsa dos Estados Unidos. Aqui na verdade eu peguei aqui o S&P 500, então eu não peguei o Dow Jones. E a gente vê aqui que o S&P 500 teve dois momentos aqui de alta bem forte nos últimos 30 anos. A gente teve aqui, em 9 anos e meio, ele subiu 400% em dólar. E teve em 9 anos aqui, por enquanto, né, 215%. Pode ser que isso aqui ainda se prolongue mais tempo ou não. E ainda teve uma alta aqui pequena, de 90%, quer dizer, pequena entre aspas, que foi exatamente no melhor momento do Ibovespa, esse que a gente sempre vive falando aí aos sábados, de 2003 a 2008, que a gente vai falar hoje também. Então vamos guardar aqui a década de 90, de 99 até 2000, quando estourou lá a bolha das .com, e de 2009 a recuperação da crise do subprime até agora, pelo menos por enquanto. Olha só que interessante nesses pontos. Eles não necessariamente são os pontos de maior inflação, mas eles são pontos que a gente vê que a inflação subiu muito. A gente vê aqui que em 2000 isso aconteceu, a inflação saiu de 1,5% para quase 4%, e aconteceu também em 2008, quando teve a quebra ali do subprime. Quando a inflação saiu aqui da casa de 2,5% a 3%, e chegou a bater aqui quase 6%. Se a gente olhar esses níveis históricos aqui, a gente vai ver que a inflação até parece baixa, mas ela saiu de um patamar bem mais baixo, tá? E ela também já saiu aqui de um patamar mais baixo, chegou aqui a quase 4% e não teve quebra nenhuma aqui em 2011 ou 2012 do índice. Teve aqui uma retração um pouco mais forte, mas nada que interrompesse aqui essa sequência de alta ou que mostrasse realmente uma queda como ocorreu aqui de quase 40% ou aqui também na mesma magnitude. É importante mostrar também aqui esse ponto que teve uma inflação muito alta, acima de 6%, mais ou menos em 91. E a gente vê aqui que em 91 a bolsa já subia, mostrando que essa antecipação que a gente percebe na bolsa aqui do Brasil ocorre em todas as bolsas do mundo. Tá? E isso aqui é só a inflação, tá? A gente vai ver agora as outras coisas. Esse nível de desemprego aqui ele já mostra muito mais para a gente sobre qualquer outra coisa. Tá, em relação à bolsa lá dos Estados Unidos. A gente vê aqui que nos anos de 2000 e de 2008, quando a taxa de desemprego dos Estados Unidos se aproxima de 4%, é quando ocorrem os crashes. É quando ocorre a queda, a ruptura, né? Aquela queda da Bolsa dos Estados Unidos, do S&P 500. A gente vê aqui que teve uma alta do desemprego em 91 e 92,
Aqui não ocasionou uma queda da bolsa, mas teve aqui um período que ela ficou mais constante e ela começou a subir mais forte logo depois. Então, quer dizer, queda de desemprego faz com que a bolsa cresça. Por quê? Porque mais pessoas fazem parte do mercado consumidor, mais pessoas fazendo parte do mercado consumidor, as empresas vendem mais, lucram mais, só que isso gera uma inflação, porque gera uma pressão na demanda. Tá? E o que a gente tem para tirar disso? Hoje a taxa dos Estados Unidos é exatamente essa aqui quando quebrou. Então pode ser que por desemprego esteja perto aí de um novo crash. Vamos agora analisar os juros americanos. Vocês vão ver que os juros americanos estão no menor patamar histórico, nunca antes ficou tanto tempo aqui em 0,25. Eles já começaram a subir. É importante ressaltar que mesmo quando ele subiu aqui de 98, 99 até 2000, ainda não teve quebra da bolsa. Quando aconteceu aqui de 2003 e 2008 também não teve quebra da bolsa, então quer dizer, os juros eles ainda sobem um tempo antes porque é o período que a inflação sobe, que tem uma pressão da demanda. E por que eu botei essa análise aqui dos juros americanos? Porque a Janet Yellen na quarta-feira ela falou que os juros ainda devem subir uma vez esse ano e mais 3 vezes ano que vem. Então ele pode sair de 1,25 e se cada alta for de 0,25 ir até 2,25 no mínimo, né? Ou se cada alta for maior pode ir até um valor maior. Não parece que é necessário uma alta maior porque a gente já viu aqui que a inflação está perto de 2%. Aqui atrás, ó, quando a inflação chegou lá em 5,5%, a gente vê que o juros chegou aqui mais ou menos no mesmo patamar. Em 2000, quando a inflação era de 4%, os juros chegaram aqui a 6,25%. Então você vê que os Estados Unidos já faz um bom tempo que ele trabalha com juro real zero. Ou seja, os juros só compensam a inflação. Eles não pagam nenhum extra, assim como acontece aqui no Brasil. Aqui eu coloquei uma questão dos juros no Brasil, porque tem muita gente me falando assim, os juros nos Estados Unidos estão começando a subir, então o juro no Brasil não pode cair. A bolsa já vai cair também, etc. O juro vai ter que subir no Brasil. Se o juro dos Estados Unidos sobe, o do Brasil tem que subir também. E isso tem uma certa verdade, mas no todo não é uma besteira, mas não reflete o todo. O que acontece aqui? De 2003 a 2008, aqui, vamos pegar esse período mais próximo, que a bolsa subiu muito. Se a gente pegar daqui, ó, os juros saíram de 1,25% para 5,25%. Foi o período que a bolsa mais cresceu no Brasil. E se a gente pegar esse mesmo período aqui de 2003, mais ou menos, a gente vai pegar que ele saiu de 20% para em torno de 11,25%. Então, os juros do Brasil caíram e os juros dos Estados Unidos subiram. O que isso acontece? O que isso significou? Significou que teve uma diferença menor entre o juro do Brasil e o juro dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que melhorou a percepção de risco dos investidores estrangeiros. O que aconteceu? Eles passaram a ter mais confiança no Brasil e, com isso, passaram a demandar juros menores. E é isso que provavelmente vai acontecer daqui para frente. Só não sei se na intensidade que o pessoal está esperando. Se a gente parar para pensar hoje, a gente está aí com juro de 8,25%, os Estados Unidos está 1,25%, a conta não é exatamente uma subtração, mas a gente pode imaginar aí que o Brasil está pagando 7% a mais que os juros dos Estados Unidos. Aí a gente ainda tem que diminuir a diferença de câmbio que deve subir aí. O dólar ele deve subir pelo menos um pouco aí nas previsões, sair de 3,20 para o final do ano que vem 3,35, pelo menos é o que o boletim Focus mostra. A gente já teve taxas de juros com diferenças menores, como por exemplo aqui 7,25,
contra o 0,25 dos Estados Unidos, se bem que não, estava também 7. Se a gente pegar aqui o próprio 11,25 do Brasil contra 5,25 dos Estados Unidos, estava em 6%. Então, o que precisa agora são os investidores estrangeiros demandarem juros menores. Uma coisa aqui que é interessante mostrar é o seguinte: enquanto a economia dos Estados Unidos estiverem gerando crescimento do PIB, nem que seja nessa ordem aqui de 2%, como ela tem feito, de 2 a 4%, a bolsa não deve diminuir, não deve cair, o desemprego deve continuar caindo e a inflação vai começar a ter mais pressão, mais pressão, mais pressão, mais pressão, até que tem uma hora que ela não adianta mais, ela explode, que é o que aconteceu aqui, tá? Nesse período, e é o que aconteceu aqui. Agora, esse cenário aqui de recessão, ele se parece muito com o cenário que a gente viu de 2015 e 2016. E a gente vê o que aconteceu com a Bolsa dos Estados Unidos nesse período. A gente já viu lá no início, alta de 215%. E a gente já começa a perceber isso no Brasil também. Se a gente pegar a mínima até hoje, já subiu 100% em reais, né? E a gente pega aqui, assim como no Brasil, a taxa de crescimento do PIB nos Estados Unidos é menor que a conseguida em outras épocas, em outras décadas. A gente vê aqui que na década de 90 ele beirava muito mais o 4%, agora beira muito mais o 2%. Então, quer dizer, esse fenômeno de redução do crescimento do PIB é global, não é apenas do Brasil. E o que a gente tem aqui também? A gente tem que, enquanto em 90 o crescimento dos Estados Unidos se deu pelo crescimento da economia realmente, a gente tem que esse crescimento da economia, que eu digo crescimento das empresas privadas sem interferência do governo, a gente vê que esse crescimento atual ele tem muito do próprio governo gastando. A gente vê um aumento da dívida pública. Essa dívida pública já ultrapassou aqui os 100%, e ele começa a ficar num nível que é complicado, até porque a gente vê que os juros estão subindo nos Estados Unidos. Isso aqui pode ser uma bomba explosiva no futuro. Que imagina, a dívida lá dos Estados Unidos chega em 120%, isso seria mais de 20 trilhões de dólares. Uma taxa de juros de 2,25, a gente está falando de 500 bilhões de dólares para serem pagos apenas em juros. Isso aqui vai começar a pesar lá nos Estados Unidos. Mas não é impossível um país ter dívida pública muito alta. A gente vê que o Japão aqui, ele tem subido a dívida pública, está aí a 250% do PIB, e não é por causa disso que o país quebra, mas o país ele parou de crescer. Tá? A gente vê que o Japão ele cresce muito pouco ao longo dos últimos anos todos, porque isso aqui enforca o país. É o que a gente vê no Brasil hoje. Talvez o 250% do Japão seja o 70% do Brasil, porque o Brasil paga um juros altíssimo. Mesmo esse 8,25 que a gente está achando baixo aí no rendimento da nossa renda fixa, ele é um juro muito alto se a gente pensar globalmente. Tá? A dívida pública do Japão hoje ela está aí com juro próximo a 0%. Então, não onera tanto os juros, mas é uma dívida que existe e que é alta em relação ao PIB japonês. E como o PIB não cresce tanto, essa relação não diminui. E outra coisa que é importante é o seguinte, estou falando muito de creche nos Estados Unidos, qual é o impacto real disso? O que aconteceu quando teve esses impactos nos Estados Unidos? O que aconteceu no Brasil? A gente vê aqui que em 2000 a Bolsa caiu de 19 mil pontos para 7.600, 7.900 mais ou menos, uma queda aí próxima de 60%. Ao longo do tempo, tá? Essa aqui foi mais espaçada, não foi uma ruptura tão grande como essa aqui de 2008, que teve a mesma queda de 60%, só que em poucos meses. Tá? De qualquer forma, o país se recuperou logo depois, assim como ele está se recuperando aqui também.
Enfim, como a gente fala, o investimento é para longo prazo. Se acontecer um crash nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida que mesmo a economia do Brasil melhorando, a bolsa vai acabar caindo, porque os investidores estrangeiros vão acabar migrando para mercados mais robustos, tá? Mercados que sejam mais fortes, mercados que tenham risco menor. Então, as conclusões que eu tirei aí a partir desse vídeo e a partir da vivência que eu tive lá agora há pouco nos Estados Unidos é o seguinte: é que um crash nos Estados Unidos afetaria o Brasil de qualquer forma. Essa recuperação aí poderia demorar um pouco mais, poderia ter uma queda aí e depois demorar. Embora eu não acredito que isso vai acontecer agora, porque apenas por desemprego eu acho que já esteja no ponto de ter um crash. A dívida pública vai ficar cada vez mais cara para ser rolada lá nos Estados Unidos. Então eles vão ter uma sinuca de bico. Ou eles param de investir para reduzir a dívida, e aí o crescimento do PIB vai diminuir ao longo do tempo, e aí vai ser o que aconteceu aqui no Brasil, em 2016 principalmente. Ou senão eles vão continuar girando, rolando essa dívida pública, aumentando ela, aumentando as despesas com juros, e aí o preço vai ser pago mais para frente. Tá? Eu imagino mais nessa segunda hipótese, porque eu já vi algumas entrevistas aí do Trump dizendo que ele vai conseguir que a própria economia, com o crescimento dela, gere mais impostos para aí sim reduzir essa dívida. Então eu acho que vai ter aí um olho mais frouxo em cima da inflação e em cima da dívida. Então eu não imagino que essa quebra, essa ruptura aconteça em tão pouco prazo nos Estados Unidos. Por isso eu estou aí acreditando ainda numa alta no Brasil aí de mais tempo. O crescimento se mantém resistente, assim como a inflação também deu uma diminuída, ela era 2% e ela agora está em 1,4%. E se os Estados Unidos chegarem a 2,25% juros até o final de 2018, eu acho muito difícil o Brasil sustentar uma taxa de 6%, como muitos aí estão dizendo, porque aí seria uma diferença apenas de 3,75%, e isso provavelmente excluindo aí a valorização do dólar frente ao real, daria uma diferença aí em torno de 1%, de 0,75%. Eu não imagino ver o risco Brasil em 100 pontos, ou 80 pontos, ou 75 pontos. Eu acho que é um excesso de otimismo aí. Então, eu acho que não deve chegar a um patamar tão baixo se os Estados Unidos subirem realmente os juros, como a Janet Yellen falou. Tá? Então, bom, eu espero que eu tenha aí conseguido abrir os olhos de vocês. Eu não imagino que seja tão iminente essa quebra aí nos Estados Unidos, até por causa desse novo governo que vai tentar fazer com que tenha crescimento. Eu acho que algumas características são muito próximas ao governo que a gente teve aí de 2011 a 2015. Tá? Um olho frouxo na inflação, olho frouxo também na dívida, etc. Isso me deixa um pouco com o pé atrás, mas para o Brasil, agora para a Bolsa, vai acabar sendo bom esse crescimento todo, essa euforia no mercado, porque a gente ainda vai conseguir aí uma sobrevida aí de 1 ano ou 2 anos, isso analisando apenas a política externa. É claro que o Brasil tem todos os políticos, tem todos os problemas internos aí de eleição, de déficit público interno, que a gente já analisou em outros vídeos. Tá? Bom, enfim, queria agradecer aí a todos, muito obrigado por estarem assistindo mais esse vídeo. Eu peço aí o like no canal, curtam, se inscrevam, avisem aos amigos, e um bom final de semana a todos e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.